ele não veio falar nem de comida e nem de bebida. Ele veio falar de um reino. Esse rei veio falar de um reino. Em Romanos capítulo 14, no versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Repete comigo: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amados, nós só podemos servir ao rei se nós sabermos quem é esse rei. Nós não podemos servir ao rei que nós não conhecemos. A Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, fala em um rei. A Bíblia toda, meu amado. Só que até hoje nós lemos a Bíblia querendo ser santos. Mas vocês já são separados, por isso vocês são santos. Quando nós lemos a Bíblia querendo entender quem é o nosso rei, qual a cultura desse reino, o que nós temos que fazer nesse reino, quais são as promessas desse reino, nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitos só acreditam que Jesus crucificado, mas esquece que um dia ele vai voltar e essa cadeira ele vai ocupar, porque ele será rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando nós falamos de um reino, nós temos que entender o fundamento de um reino. Como começou o reino? Você só pode ser rei se você for dono. Fala assim: eu só posso ser rei se eu for dono. Ou filho do dono. Porque o dono tem herança. Se eu fosse você, entendi o que eu estou falando. Glória a Deus. Eu aplaudi o seu pai. Para você entender um pouco sobre o seu pai, nós temos que entender um pouco como ele começou todo esse reino. Precisaria de uma vigília completa aqui com umas 4 pessoas ministrando sobre o reino tão longo que é a administração. Nós vamos falar apenas de um tópico, que é os fundamentos do reino. Repete comigo: fundamentos do reino. Eu só vou falar disso, dos fundamentos, porque eu tenho certeza que Deus vai levantar a pessoa aqui para falar dos outros. E nós vamos começar essa administração sabendo quem é nosso rei e por que ele é nosso rei, e quais são as nossas obrigações no reino e por que nós somos colocados no reino. É um livro difícil de se achar, por isso se abre a Bíblia em Gênesis. Eu espero que é demorado, e o versículo é meio complicado, é 1. Gênesis capítulo 1. E o versículo é mais complicado ainda, também é 1. Porque vocês são o primeiro no reino. Aleluia. Amado, só se pode começar o reino quem faz alguma coisa. Eu gostaria que vocês entrassem na dimensão do Espírito Santo agora. E nós vamos ir junto. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amados, quantas vezes você leu isso? Talvez algumas vezes. Quantas vezes, né, Rogério? Quantas vezes, né, Robson? Quantas vezes nós lemos isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Cai a ficha. Cai a ficha. No princípio criou Deus os céus e a terra. Cara, não existia nada disso que você está vendo. Era só Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. Não existia nada. Tente imaginar a grandeza desse Deus. Tenta imaginar. Entra na espiritualidade desse teu rei. Entra na espiritualidade de quem você serve. Não existia nada. Não existia nada. Primeiro, nós temos que entender que o domínio de Deus é total. Fala, o domínio de Deus é total. Segundo, o reino é exercido pela sua vontade e palavras e obras. Fala, o reino de Deus é exercido pelas suas palavras, sua vontade e obras. E por fim, a sua regência, fala, a
sua regência, que significa autoridade para governar. Fala, autoridade para governar é sua santidade máxima. Esse é o seu reino. Você conseguiu entrar na dimensão do Espírito? Sabe por que você anda? Porque alguém criou a terra. Sabe por que você vê a estrela? Porque alguém criou a estrela. Sabe por que você bebe água? Porque alguém criou a água. Sabe por que você existe? Porque Deus te formou. Aleluia. Então não é bem assim, olha, eu sirvo a um rei. Mas que rei você serve, afinal de contas? Não é um qualquer não, meu amigo. Não é um qualquer assim como eu, não. Você serve um rei poderoso. Ele não está numa caixinha de fósforo, não. Ele não é limitado como eu sou limitado. Ele não é incapaz como eu sou incapaz. Mas Ele é o todo-poderoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Esse é o Rei que você serve. Amados, para você entender quem você é para o Rei, você tem que saber o que o Rei é para você. O que o Rei é para você em primeiro lugar? Que o Rei é para você, porque Ele sabe o que você é para Ele. O Rei sabe, Rogério, o que você significa para Ele. Mas você sabe o que significa para o Rei? Porque você se prostra perante o Rei? Porque você vem à casa de Deus? Porque você vem adorar a Deus? Nós sabemos o porquê. São 113 milhões de pessoas que não sabem servir ao Rei. Nós somos a minoria. Eu vou falar. Deus vai levantar a gente aqui para converter nações. Glória a Deus. Como chama o bairro próximo? Como chama o bairro próximo? É sua nação. E para cá? Sua nação. Tem muita gente para conhecer o seu rei. Glória a Deus. Tem muita gente para você evangelizar. Presta bem atenção, meu amado. Nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos entender que Deus criou tudo isso que você sabe que existe. Eu estou pulando a ministração, se nós vamos passar uma vigília essa noite. Por que você existe? Pergunta para o seu filho, por que você existe? Que você existe. Pergunta. Abre a sua Bíblia, continue em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 26, 27 e 28. Presta bem atenção, meu amado. Nós somos para com Deus o seu administrador. Fala assim, você sabia que isso é importante? Você é importante, David. Você não sabe o quanto você é importante. Aleluia. Vocês são importantes que vocês não têm nem ideia quanto vocês são importantes. No versículo 26, 27 e 28 diz assim: disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre a ave do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Todo o seu conceito no reino é para o domínio. Deus delegou para você isso aí. Deus delegou. Deus não fez criar nada sem a formação do homem primeiro. Só foi criado alguma coisa, ou seja, colocou essa semente, mas não crescia. Por quê? O homem não tinha sido formado. Só começou a crescer a semente, as árvores, as plantas, quando Deus formou o homem para que ele cuidasse. Está escrito aqui, ó: frutificar, multiplicar, sujeitar a terra, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então existe um comando sobre a sua vida de domínio. Deus fez você para ter domínio. E nós perdemos esse domínio. E por que nós perdemos esse domínio? Porque enquanto nós estamos na bênção do Senhor, nós tínhamos o poder que Ele tinha nos derramado. Você dominava sobre todas as coisas.
Mas existia um voto de fidelidade. Fidelidade. Você tinha que ser fiel com Deus. Você tem que ter a palavra na cabeça, que eu vi esses dias aí, a palavra O, B, D e C. São 4 letras. Eu não sei quem postou, mas eu achei interessante. 4 letras, obedecer. Fácil de entender, difícil de praticar. Amado, existia por parte de Deus um comando da parte de Deus, que é assim: olha, se você me obedecer, tudo isso será seu. Tudo isso será seu. Então eu falo assim, ó, o domínio delegado ao ser humano. Você tem o poder de dominar sobre todas as coisas. A partir do momento que pecamos, esse domínio foi rachado. Nós perdemos o domínio sobre todas as coisas. Aí você foi feito para dominar sobre as ervas. Fala assim: eu fui feito para dominar sobre as ervas. Não as ervas sobre mim. Por isso, a maconha, a heroína, a cocaína, o crack não me domina, porque eu tenho domínio sobre todas as coisas. Glória a Deus. Por isso, bebida alcoólica não me domina, porque eu tenho domínio sobre todas as coisas. Amados, enquanto nós estamos na presença de Deus, nós temos o poder de Deus conosco, porque você é imagem e semelhança. Quando nós perdemos esse domínio, nós começamos a cair em pecado. Fala assim: quando eu perco o domínio que Deus me deu, eu caio em pecado. Presta bem atenção, meu amado, como que Deus é tremendo para com todo o seu povo. Ele pediu para que você fosse obediente. Fala assim: Deus pediu obediência. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, no versículo 15 e 17. Amado, você percebeu que tudo Deus fez para você foi do bom e do melhor? Primeiro que Ele te preparou um jardim para você cuidar. Aí Ele olhou para esses pobres mortais assim e falou assim: esses caras são totalmente dependentes, e criou a sua disjuntora. Glória a Deus pelas nossas mulheres maravilhosas. Então Deus cuidou de tudo. Depois que Deus fez tudo, sabe o que Ele falou? Leia o que Deus disse no versículo 31 de Gênesis capítulo 1. Olha o que Deus disse. Gênesis 1, 31. Disse assim: ó, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Aleluia. O que te chamou a atenção aqui? Que foi muito bom? Vamos te falar a palavra aqui, ó. E viu Deus tudo que tinha feito, desde o céu, a terra, o mar, as árvores, os peixes. Você, Deus te fez. Aleluia. Deus te fez. Deus fez tudo. Se tudo Ele fez, Ele é Rei. Ele é seu dono. Ele é seu dono. Existia um voto de bênção sobre a humanidade. Existia um voto. Esse voto de bênção caiu a partir da queda, da desobediência, porque havia um decreto: olha, você estará sob o domínio enquanto você me obedecer. Deus só falou: você acha que Deus precisa
precisaria falar que eu não comer daquela árvore? Você acha? Eu acho que não, meu amado. Era uma condição que o homem tinha que seguir, mais nada. Ele queria saber se o homem era obediente o suficiente, porque Lúcifer, que era Lúcifer, caiu, e o homem, ele falou: Lúcifer, o homem é melhor do que você, por isso ele te domina. Isso causou uma inveja em Lúcifer. Ele só deu uma condição para o homem, e o homem também falou. O primeiro Adão falou. Abra sua Bíblia, você vai falar sobre o impacto da queda. Teve um impacto tremendo. Amados, quando você serve um rei e ele pede alguma coisa para você, faça, não discuta, porque ele sabe por que ele está te pedindo. Então quando Deus fala assim, ó, não peques, é porque ele quer te ver em bênção. Quando ele fala assim, ó, não minta, é porque ele quer sua bênção. Não prostitua, porque ele quer sua bênção. Não fale mal dos outros, porque ele quer sua bênção. Perdoe, porque ele quer sua bênção. Tudo que Deus fala tem bênção. Quem traz a maldição? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser. Deus só quer te abençoar. Fala para o seu vizinho, Deus só quer te abençoar. Deus só quer abençoar. Amados, percebem que toda queda, tudo que você faz tem consequência. Tudo que você faz. Eva caiu, não caiu? Qual foi a consequência de Eva? Abra sua Bíblia em Gênesis 3, vamos ler 16 ao 24. Gênesis 3, do 16 ao 24. Diz assim: olha a consequência quando a gente peca. O pecado vem para que você entenda que o rei só quer o seu bem. Quem faz você cair? É Deus? Não. Lógico que não. Mas Deus faz o seu levantar. Olha só o que Deus disse. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Adão disse: porquanto deste ouviste a voz, a tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerá ervas do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os dentes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, come e vive eternamente, o Senhor Deus pôs e lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de quem fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amado, o amor de Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que mesmo na queda ele deixou uma salvação redentora. Ele falou assim: olha, você pisará na cabeça da serpente. Por isso que você está aqui essa noite, para pisar na cabeça da serpente. Glória Se a a Deus. mulher foi maldita por ter comido do fruto, ela é bendita porque dela nasceu Jesus Cristo. Se eu fosse você, eu falaria Jesus. Aleluia. E ao homem, Deus foi tão maravilhoso que lançou maldição sobre ele, lançou sobre a terra. Esse é o teu rei. Ele só quer o teu bem. Ele só quer o teu bem. E por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que poderia fazer com que o homem voltasse novamente a adorá-lo. Como foi ministrado aqui, como foi falado aqui, Deus quer que nós voltemos a adorá-lo como deve ser, como rei. Amados, muitas pessoas que estão na igreja, muitas pessoas que ouvem falar de Deus, muitas pessoas que gritam glória, glória, aleluia, não entendem que Deus é rei. Aleluia. Mas sabe por quê? Não é culpa de ninguém.
Porque nós temos um problema seríssimo. Nós vivemos numa democracia. E democracia é diferente da monarquia. Democracia, você faz, você vota, você constitui seus governantes. Rei já nasce rei. Nós não entendemos isso. Rei, você não discute com ele, você só obedece, porque ele é dono. Então é difícil nós entendermos isso daí. Nós ouvimos a voz de Deus, choramos na presença de Deus, mas como saindo para fora, deixamos de escutar aquele rei normalmente, dizendo para nós: ó, não peques, não fale mal dos outros, não sinta inveja, não mate, não roube. Amados, eu duvido quem está cego para ver quantas maldições estão acontecendo na face da terra. Se você ligar a televisão, você só escuta falar de prostituição, roubo, mentiras, governo corrupto. Deus também crê que o governo é a solução do mundo. Deus também crê. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Deus crê tanto que a solução do mundo está no governo, que em Isaías, no versículo 6 e 7, capítulo 9, versículo 6 e 7, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para firmar e o fortificar em juízo e justiça, desde agora para sempre. O Senhor do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Deus crê tanto que a solução do mundo, da humanidade, é um governo que mandou seu filho para governar. Jesus Cristo, quando veio à terra, ele veio com um propósito de ser o Salvador, Redentor do mundo. Você está aqui esta noite porque ele rompeu o véu dos tempos. Glória a Deus. Se não tivesse rompido o véu do tempo, você não estaria aqui esta noite. Ele diz assim: ó, o seu nome será, fala comigo, maravilhoso, Maravilhoso, Conselheiro, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Pai da Eternidade, Príncipe da paz. Príncipe da Paz. E significa governo, e significa rei, porque ele fala no 7, do incremento desse principado e da paz. Do incremento significa do crescimento. Principado significa governo. Do incremento, do crescimento desse governo de paz não terá fim. Rogério, fique tranquilo, meu amado, porque não importa o catolicismo, não importa o budismo, não importa o budismo, não importa o espiritismo, esse governo vai crescer e não vai ter fim. Glória a Deus. Não vai ter fim. Aleluia. Esse governo de justiça e de paz não vai ter fim. Aleluia. O Senhor Jesus vai dominar essa nação, do Iapoque ao Chuí, Glória a Deus. de norte a sul, de leste a oeste, porque a palavra de Deus não mente. Ela diz: do incremento desse principado não terá fim. Foi muito importante o que você trouxe. Foi para dizer para o diabo: tudo isso vai se tornar a palavra de Deus, e o evangelho deste reino, e Jesus Cristo será entronizado como rei desta nação. Glória a Deus. Como o único verdadeiro Deus Salvador. O único, o nosso Deus verdadeiro.
veio com um propósito. Ele veio com um propósito de trazer o reino de Deus. O reino de Deus. Se você falar reino de Deus e reino dos céus, são a mesma coisa. Não tem diferença. Reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa. Jesus Cristo veio à terra trazer o reino dos céus. A terra. Ele foi trazer o reino invisível, para tornar o que é visível na terra. Como fala o Pai Nosso? Pai Nosso? Está no céu, santificado seja o Para. Quantas vezes você já rezou o Pai Nosso? Quantas vezes você disse, ó, já venha a nós o teu reino? Quantas vezes você orou dizendo assim, ó, venha a nós o teu reino, e nunca entendeu? E nunca entendeu. Venha a nós o teu reino. O que está no céu se torna visível aqui na terra. É isso que ele está falando. O que tem no céu, tenha também na terra. O que está na terra, vai ter no céu. Glória a Deus. Venha a nós o teu reino. O teu reino. Por isso, você não vem aqui por causa da comida, nem por causa da bebida, nem por causa do seu carro e nem por causa da sua saúde. Você vem para adorar ao teu rei verdadeiramente. Porque desde o princípio você não nasceu para ser doente. Desde o princípio você não nasceu para ser pobre. Desde o princípio você não nasceu para andar manco. Desde o princípio você não nasceu para chorar, você nasceu para ser feliz. Você nasceu com amor. Você nasceu na paz. Você nasceu pelo Todo-Poderoso. Dentro de você habita o Espírito Santo. Dentro de você habita o Espírito Santo. Jesus, quando começou a pregar, ele disse assim: arrependei-vos. Mateus 4,17. Arrependei-vos. E por que se arrepender? O que significa se arrepender? Eu tenho que mudar meu pensamento, eu tenho que mudar minha forma de ser, eu tenho que mudar naquilo que eu acredito, eu tenho que mudar naquilo que eu acho certo. Eu tenho que confiar mais na Constituição de Deus. Aleluia. Quanto mais eu confio na Constituição de Deus, quanto mais eu confio na palavra dele, quanto mais eu confio no que ele fala para mim, eu tenho uma conversão verdadeira. Quanto mais eu me converto, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sou abençoado por Ele, mais eu começo a obedecer Ele, mais eu sinto a presença de Deus, e mais eu me torno decente ao me prostrar diante dele e falar: eu te amo, meu rei, eu te amo, meu rei, eu te amo. Jesus Cristo, ele começou a falar: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E por que se arrepender? Porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é chegado. E ele começa a ministrar sobre o reino dos céus, começa a pregar sobre o reino dos céus. Mas, Senhor, qual é esse reino? Ele falou: estou contigo há tanto tempo, vocês não sabem qual é esse reino. Eu sou o dono desse reino. Aleluia. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quando Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, eles não desprezaram você, desprezaram